Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Obrigado pela oportunidade de entrarmos na sua casa ou na sua empresa para debater o fascinante mercado da comunicação e do marketing. Como você sabe, todas as quintas-feiras recebemos em uma cadeira cativa uma agência de propaganda ou de comunicação da região do Grande ABC. Participam também do nosso debate sempre um anunciante, um veículo ou um fornecedor especializado do nosso segmento. Em virtude do feriado, nosso programa está sendo gravado, por isso não podemos contar com a sua participação direta, mas semana que vem voltaremos ao normal. No programa de hoje vamos debater marketing editorial e livros como ferramenta de marketing. Para isso, vamos entender como funciona este mercado editorial. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Kelly Boscarioli, sócia-diretora da agência KB Comunicação de São Bernardo do Campo, agência especializada em conteúdo e assessoria de imprensa. Faz parte do Grupo LAN também. A Kelly também é finalista do Prêmio ABC da Comunicação na categoria Melhor Profissional de Assessoria de Imprensa. Kelly, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Há muito tempo eu queria ter esse papo no programa, a gente sempre conversa dentro do mercado e eu queria muito trazer essa discussão para cá. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Bonetti, bom estar aqui com vocês, boa noite. É importante a gente estar debatendo esse assunto, mercado editorial, num momento tão importante para o mercado. Eu que agradeço e a gente vai falar muito sobre livros. Tenho o prazer de ter aqui comigo um dos grandes diretores de marketing de uma grande editora. Bruno de Lima Bonfim é do marketing editorial da Novo Século Editora. Bruno, obrigado pelo convite, queria muito ter a tua experiência. Eu particularmente tenho algumas dúvidas sobre como funciona o merchandising, o product placement no mercado editorial, os lançamentos de livros, as estratégias. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Bonetti. Boa noite a todos. Eu que agradeço a participação. Eu acho que é importantíssimo a gente falar disso e vai ser bem divertido. E acho que para os profissionais de marketing é muito importante, até para entender como funciona esta nova ferramenta. E temos aqui também a Vivi. Tudo bom, Vivi? Como foi da semana? E quais são os produtos, os prêmios que temos hoje para os nossos telespectadores que enviaram pergunta durante a semana? Boa noite, Bonetti. Boa noite aos convidados. Bom, como o tema de hoje é sobre livros, nada melhor do que a gente sortear vários livros hoje. A gente vai ter o livro oferecido pela Livraria Leitura, o livro também O Homem-Formiga e o livro Devasso também, além, é claro, do jantar na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo. Como o Bonetti disse, essa semana a gente recebeu perguntas dos nossos telespectadores, mas você não pode participar diretamente hoje. Mas semana que vem tudo normal. Tudo normal e a gente conta com a sua participação. É importante ressaltar que nós recebemos as perguntas em nosso portal e também pelo meio do Facebook, da fanpage do ABC da Comunicação, que eu convido você a curtir e interagir conosco. Bom, como você sabe, antes de nós começarmos o tema, a gente abre um espaço para apresentar as agências de comunicação aqui da região do Grande ABC. O programa nasceu com o objetivo de dar visibilidade aos talentos dos profissionais de comunicação da nossa região. E eu quero perguntar para a Kelly um pouquinho da história da KB. Quanto tempo a KB tem, como ela surgiu, o que ela desenvolve no mercado, porque a KB é uma das agências muito importantes aqui da nossa região nessa área de conteúdo e assessoria de imprensa. Kelly, fale um pouco da KB para a gente. Vamos lá. Bom, a KB Comunicação, ela tem uma atuação já de quase 15 anos. Nossa, muito tempo, né? Bastante tempo. E ela nasceu porque eu tinha uma demanda, eu já atuava como assessora de imprensa, já há algum tempo, trabalhando com grandes players, Melita, Arno, Caloi, e acabei criando muito relacionamento na área. E eu acabava recebendo muita solicitação de clientes. Quero fazer assessoria de imprensa, quero fazer. A hora que eu percebi, eu já tinha um volume muito grande de clientes. Aí em 2003, eu abri a agência mesmo, né, para começar a fazer da forma correta. E inicialmente foi com assessoria de imprensa. Só que o mercado, eu acho que ele é tão quente, né? O mercado de comunicação tem tantas vertentes que o trabalho ele acabou tomando uma proporção um pouco maior até do que eu tinha previsto no início. Eu comecei em 2003, em 2006 eu iniciei no mercado livreiro como assessora de imprensa da La Selva. Depois da La Selva já vieram outras editoras, Casa e Palavra, Leitura Médica,
a editora Clio, a editora Sampo, a editora Figurati, que é do Grupo Novo Século, a editora Tapioca, a editora SESI, Senai, enfim. E o trabalho no mercado editorial cresceu também. Hoje a KB é uma agência que atua não só na assessoria de imprensa, a gente faz conteúdo, tem algumas revistas. E hoje o mercado de conteúdo cresceu muito, né? A busca das empresas por conteúdo cresceu muito. Né? Cresceu muito e, aliás, um ponto importante, a KB também está concorrendo no Prêmio ABC da Comunicação como melhor conteúdo, tendo o Frank Neres, que é o nosso redator, nessa categoria. E é um trabalho que a gente desenvolve já há algum tempo e com muita seriedade. Eu acredito no conteúdo. Aliás, o conteúdo ele é o ponto de partida para você fazer um bom trabalho de assessoria de imprensa, né? Porque é a partir do conteúdo que você tem nas mãos, né, da sua estratégia, que você desenvolve aí melhores resultados. E eu acho que uma das coisas mais importantes é que hoje também existe uma busca dos consumidores por conteúdo das empresas, das marcas, e acho que as empresas começaram a entender que elas precisam ouvir também histórias para poder contar histórias, né, e gerar conteúdo. E uma pergunta aqui para a gente finalizar essa primeira parte, e a entrada no Grupo LAN? Recentemente, né, a gente vem numa bateria aí das agências do Grupo LAN dentro do programa. Como foi essa entrada e como que é estar dentro, hoje, talvez, do maior grupo de comunicação que nós temos aqui no Grande ABC? Olha, eu acho que o Grupo LAN veio num momento importante para a KB, que foi no momento de expansão. 2015 foi um ano que nós desenhamos como estratégico para o nosso crescimento, até para ampliar as áreas de atuação, né? Dentro de performance, dentro de mídia, enfim, nós buscávamos parceiros para que pudéssemos apresentar isso para o mercado e para os nossos clientes, que, né, a gente tem aí uma rede bem grande. E a entrada no Grupo LAN ela foi decisiva para esse crescimento. A gente já tinha uma parceria, KB, Newmide, Atlas, Los Três e a Fullen também principalmente, e a Engage agora. E o trabalho ele só tem a crescer, tanto para os meus clientes, né, os clientes KB até aqui, quanto para os clientes das agências do Grupo LAN. Isso é muito legal e a gente vai conversar um pouco mais também sobre isso. E agora eu quero passar para o Bruno, para falar um pouquinho da editora Novo Século. Agora fiquei sabendo que tem outras editoras do grupo. E contar um pouquinho dessa atuação e de como está o mercado, né, de livros. Muita gente falava que os livros em papel iam morrer, né, em virtude dos e-readers. Eu queria que você contasse um pouquinho da editora, das linhas de atuação, dos principais títulos. Bom, Nath, primeiro o Grupo Novo Século, eu acho que ele se faz muito presente dentro do próprio slogan dele, uma editora para todos os leitores. Eu acho que o grupo, a base dos selos dele é realmente essa de integrar todos os grupos. Nós temos o selo Figurati, que é um selo de administração e soft business, que integra essa parte de administração, a galera de marketing, a galera que está começando, startups. Nós temos o selo Talentos da Literatura Brasileira para novos autores, para surgirem revelações, dar espaço para aqueles que estão procurando publicar o primeiro livro, porque a gente sabe que o primeiro livro do cara não é um livro, é um sonho. Então tem que ser tratado como tal. Nós temos dentro do selo Novo Século a parte de literatura estrangeira, temos também publicações nacionais, ficção. Então a gente tem todo um público para cada tipo de selo. Temos o selo Ágape, que é um selo cristão, que também atua dentro do Grupo Novo Século. Então realmente é para todos os leitores, para tudo que se engloba. Quanto ao mercado, o livro de papel vai existir sempre. Eu acho que não tem coisa mais gostosa nessa vida do que a galera que abre um livro e cheira o livro. Eu acho que todo mundo quer ter o físico. Eu não sei se é um costume do brasileiro, mas nós sempre queremos ter aquilo em mãos. Eu acho que o brasileiro é muito gostado do tato. Eu, particularmente, sou aficionado por livros, coleciono livros. E eu comprei um livro do Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que é uma capa dura, em relevo, o livro tem cheiro, a página tem um tato. Aquilo para mim era uma obra de arte. Eu tirei foto do livro, postei, falei, isso é um livro. Eu sento ali para ler, naquele momento é um momento de relaxamento. E você percebe que houve um cuidado com a diagramação, com o papel. E eu, particularmente, não consigo ler em tablet. Olha que eu sou high-tech, multitelas, mas eu gosto de sentir lá o peso do livro, de conversar, de pegar, de tatear o livro. E o mercado não caiu, né? Assim, ao contrário, né?
Existe uma dificuldade de mercado devido ao momento financeiro que a gente vive, lógico. Mas não se muda. Eu acho que esse tipo de produto sempre vai crescer. Por mais que a gente tenha as linhas de e-books, as linhas digitais, o físico é impressionante, porque você pode ter o seu livro físico agora, o que você ama, daqui a 5 anos ele sai uma versão especial, com outra capa ou com coisa, você compra de novo. Livro mexe muito com a memória afetiva das pessoas. É um lado muito emocional e não descartado. E isso faz com que ele sempre seja vivo. Eu acredito que no mercado editorial ele faça totalmente a diferença. Bom, então vamos debater o tema de hoje, que é o mercado editorial e o livro como ferramenta de marketing. Quem não gosta de um bom livro? A leitura é um dos melhores hábitos que o ser humano pode ter. Na área da comunicação, é um hábito imprescindível, pois é referência, pesquisa, estudo e, por que não, muitas vezes, diversão. Mas como está o mercado de livros no Brasil? Como a gente discutiu, o livro em papel vai acabar mesmo? Quais são os segmentos que mais crescem? E os livros podem ser uma ferramenta de marketing? E eu começo perguntando primeiro para o lado da editora e depois vou trazer para o lado da agência. Pode ser uma ferramenta de marketing, Bruno? Sim. O livro pode ser uma ferramenta de marketing, acho que desde o momento em que ele é concebido. Eu acho super interessante como a gente julga o marketing como o marketing do produto final. E dentro do lado editorial isso acontece muito antes, desde a aquisição do livro até o processo editorial. Nós temos uma equipe editorial criativa que auxilia muito no marketing. Então, o Homem-Formiga, desde a criação do editorial, do cara se colocar uma formiguinha numa página, ou na outra, ou tá ressaltando algumas coisas dentro do livro, vai tornar o produto final totalmente agradável para que seja mais fácil a colocação e venda desse produto. E as empresas, elas podem se utilizar do livro para colocar suas marcas em histórias? A gente vai debater isso mais profundamente no segundo bloco, mas existe uma forma de se comercializar espaços nos livros dos autores? Bonatti, eu acredito que no conteúdo nacional ainda seja uma coisa nova, mas em conteúdo estrangeiro a gente tem uma convicção de que isso exista sim. Não é raro encontrar um livro e você dar de cara com uma marca ou outra, seja para identificar o personagem ou para você estar dando uma característica ou personalidade para ele, mas é claramente inserido as marcas dentro do livro. E isso é mais um papel do autor ou da editora? Vamos dizer, no caso, tem uma marca ali e vejo uma possibilidade de vender aquela propriedade, aquele espaço para uma marca. Isso cabe mais ao autor, à editora? Como se trabalharia isso em termos de volume, de dinheiro? O autor ganha uma parte, isso é da editora? Como é trabalhado isso? Trabalhando com livro nacional, eu acredito que isso seja voltado mais para o lado do autor. Pode ser que a editora venha fazer a negociação, porque uma coisa que a editora não faz é mexer no texto original. Nós reaproveitamos, nós modelamos, mas o texto original do autor não é mexido para nada. Então, essa negociação talvez seja por parte do autor. Lá fora, repetindo, pode ser uma negociação da editora. Uma coisa para dar perfil, ou então para trazer público, ou que traga uma colocação melhor em ponto de venda. Acho que a gente tem muito a evoluir nesse sentido aqui no Brasil e aí pode abrir uma oportunidade. Agora eu queria perguntar para a Kelly, como que a gente está falando de geração de conteúdo, né, e que as marcas buscam essa geração de conteúdo, como trazer isso para os livros? Até porque hoje tem empresas que querem fazer o livro da sua história, querem fazer o livro, de repente, do seu produto. A gente, principalmente na área de marketing, né, tem o livro da história da Benetton, o livro da história da Fiat, por dentro dos bastidores da Disney, enfim. Pode ser uma estratégia e cabe à assessoria, quem desenvolve conteúdo, ajudar a marca a desenvolver essa estratégia de conteúdo por meio, por exemplo, de uma publicação? Muitas empresas procuram esse tipo de ferramenta, né? Já tem já dentro do planejamento, já idealizam essa estratégia para buscar posicionamento de marca ou para consolidação de um trabalho, enfim. Já existe esse nicho no mercado. Um trabalho, a assessoria de imprensa, ela muitas vezes acaba indicando esse tipo de atuação, até como ferramenta mesmo, uma ferramenta estratégica. Não só para a empresa diretamente, mas profissional liberal, enfim, pessoas que têm algum conteúdo para compartilhar.
o livro, ele tem que ser rico também, né, nesse sentido, né? Não adianta você produzir um conteúdo e achar que ele vai se tornar um conteúdo interessante para o outro se ele não for não tiver informação que realmente vai valer a pena. Mas só fazer um parênteses até no questionamento com o Bruno. Eu tenho muito contato com os autores e a gente percebe muito bem quando ele é estratégico no marketing. Porque ele já vem contar a história, olha, eu coloquei aqui que eu estava na Starbucks fazendo tal coisa. E aí eu acho que dá para ser um link, viu? E aí você já percebe, esse autor ele tem noção, porque ele já vai dando os ganchos do que a gente pode se utilizar. E aqui no Brasil tem muita gente fazendo isso. O Selo Talentos da Literatura já tem, e são jovens escritores que estão escrevendo para novos leitores, que já têm essa mentalidade. Então a gente não está falando nem de um autor mais velho, que já... Alguém que já está nascendo com uma mente meio mercadológica. Exatamente. Mesmo, né? Eu acho que esse autor, o jovem, ele tem muito futuro. Bom, a gente tem muito ainda para conversar, a gente vai para os nossos intervalos comerciais e a gente volta debatendo mais sobre o mercado editorial e o livro como ferramenta de marketing. A gente volta já. The local news of the week. At midnight Saturday, the telephones in this city will be changed to dial service and all telephone numbers will be changed. Late this week, new directories will be delivered. Here are a few important suggestions for the use of your dial telephone. Before calling any number, first secure the number from your new directory. Then remove the receiver and listen for the dial tone. It sounds like this. That tone indicates everything is ready for your call. With the receiver off the hook, dial the desired number. For example, suppose you want to dial 23650. Dial each numeral in this manner, pulling the dial around to the finger stop each time. Be sure to allow the dial to freely return to its normal position. And this is the ringing signal. If the line is busy, you'll hear this busy signal. Until Saturday midnight, please use your present directory and make your calls in the usual manner. Bom, tá aí uma das grandes propagandas de fato históricas. A gente estava comentando aqui que mágico isso, né? Bem, eu costumo dizer o seguinte, na semana passada a gente trouxe uma da máquina de escrever da Olivetti, né? E o meu filho perguntou, pai, o que é isso, né? E é uma coisa fantástica, mágico. E o papel nosso é trazer um pouco da história da propaganda aqui para o nosso programa. Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Temos as perguntas que a gente separou durante a semana. Vou começar com a Daniela Valentim, de São Bernardo do Campo. Ela está perguntando se, na opinião de vocês, por que o livro 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso e por que aparecem várias vezes marcas, e por que várias vezes marcas são citadas no livro. Bom, vou passar para vocês e aí eu vou emendar uma pergunta, já que falando aí dos 50 Tons de Cinza. Por que esse gênero, e aí vocês até me instruíram aqui, chamado hoje de gênero erótico, cresceu tanto? Por que vocês acham que houve uma procura por um gênero, livros deste gênero? Eu acredito que a mudança mesmo, né, do papel da mulher, eu acho que a decisão, a escolha sobre o que ler, né, sobre a forma como ela se posiciona, hoje é bem diferente de algum tempo atrás. E até então esses livros eles eram meio marginalizados. Eu não sei se vocês lembram daquela série Sabrina, aquelas revistas. Aquilo tudo era muito escondido, né? As pessoas liam e não tinha muito... não podia falar que lia esses tipos de livro. Só que esse gênero cresceu, né? Ele criou forma, criou volume. E, ao longo dos anos, eles foram aí se tornando best-sellers, como o próprio 50 Tons de Cinza. Deixa eu só dar um toque para a Dé, no TP. O nosso tema ali, livros como ferramentas de marketing. Está lá como naming marcas, que foi o da semana passada. Desculpa, Dé, erro meu aí, viu? Pedi para você mudar no TP. Falando do que a gente estava comentando, o Bruno até comentou anteriormente da questão da capa, que antes as pessoas
queriam esconder a capa e depois livres. Como foi isso? Queria que você contasse isso pra gente. Eu tive participação em livraria, Bonetti, na época do lançamento do primeiro livro da série. E nessa época ainda se via o mercado muito fechado, como a Kelly falou. Acho que mulher tinha que ler Jane Austen, tinha que ler romance, tinha que ler chick-lit. Aí, o mercado brasileiro ainda não estava preparado para absorver um livro erótico e mostrar para o mundo que, olha, eu estou lendo um livro erótico e é assim que vai ser. Então criaram-se capas que você podia cobrir o livro e a capa era avulsa, era lisa, então você não sabia o que estava lendo. Nesta época, em 2 semanas, venderam mais de 900 capas dessa pelo Mercado Livre, fora os outros fornecedores. Mas com o tempo acho que isso caiu muito e as pessoas começaram a mostrar. A partir do momento em que todo mundo lê e todo mundo mostra, não vira vergonha, vira moda. E aí tem um detalhe, né? A gente falava que era o gênero adulto e aí já se admitiu o gênero erótico, né? Já mudou a própria terminologia do gênero. Vocês têm teve também uma mudança para a gente, enquanto assessoria de imprensa, na divulgação desse gênero. Porque antes a gente tinha uma certa dificuldade em colocar isso nos jornais, nas revistas, mesmo nas revistas mais, né, eu falo de uma Nova, uma Marie Claire, que já, de certa forma, abordavam assuntos desse tema. Então, a gente percebeu que houve também uma mudança na recepção deste tipo de livro. E aqui vocês têm um dos livros, que é o Devasso, aqui, que também é desse gênero, Kate Evans. Vocês também apostaram nesse gênero, tem várias publicações nesse gênero. Existe mesmo uma procura? É uma boa vendagem? É um bom produto hoje? Assim, eu digo que talvez os 50 Tons de Cinza tenha alavancado as vendas de outros autores do mesmo gênero? Eu acredito que sim, Manad. E quanto à rentabilidade desse tipo de produto, eu acredito que a linha erótica, hoje em dia, ela seja já o segundo maior venda dentro de uma editora. Perde para qual? Acho que para o romance. O romance, a literatura estrangeira ainda é o primeiro no mercado brasileiro, mas em segundo lugar a literatura erótica tem um mercado muito forte no Brasil. Acredito que 50 Tons abriu a porta para todo mundo. E dali saíram muitas safras, a própria Kate Evans, que é muito consagrada lá fora, o sucesso dela se deve muito também a isso. A perca da vergonha que 50 Tons de Cinza trouxe para o mercado. Você falou do ponto da assessoria de imprensa, que hoje talvez tenha mais penetração, mais facilidade para poder entrar, mas também mudou um pouco a estratégia do próprio produto, porque a gente começou a notar nas livrarias material promocional, montagem de vitrine, então também passou a ter uma estratégia de comunicação e de marketing para esses produtos diferenciadas, né, Kelly? Esses livros eles passaram a ser o objeto de desejo, né? E as editoras também passaram a investir, as livrarias, de certa forma, também passaram a investir nesse gênero, e eu acho que é um encontro, né? Encontro de necessidades aí, por isso tanta... Você falou em termos de vendagem, mais ou menos quando a gente fala de um livro, a gente está falando de uma vendagem de quantos exemplares? Por exemplo, de uns 50 Tons de Cinza, de um Devasso, mais ou menos se fala em quanto em termos de mercado? Olha, uma tiragem de um livro como 50 Tons de Cinza, a gente está falando de uma tiragem de 400 mil livros no mercado. 400 mil livros é muito livro. É muito livro. A gente está falando de um sucesso, de algo que se encaixa desse gênero. E editoras menores, mesmo as pequenas, acho que apostam numa tiragem de pelo menos 15 mil livros dentro desse segmento. E aí, falando especificamente da pergunta da Daniela sobre as marcas, a gente notou muito isso no livro 50 Tons de Cinza, que são as marcas que aparecem até para identificar o próprio personagem, e como a gente comentou, quando foi ter o filme, todo mundo esperava que essas marcas também de alguma forma aparecessem no filme. Isso é, de fato, como você falou lá fora, um pouco mais fácil de lidar. Comercializado, isso se torna caro, porque quando você fala de 400 mil livros, né, isso só de repente, num país, afora deve ter sido milhões, é uma força de comunicação muito grande. Né? E isso também tem um peso, porque a pessoa está ali lendo, não tem como mudar, não tem como zapear, e a marca aparece muitas vezes no mesmo livro. Dá-se um valor muito forte para isso lá fora, em termos de comercialização ou da estratégia de marketing daquela empresa? Eu acredito que o mercado de fora seja preparado para isso e aceita. Nós temos um caso de uma autora que ela vai muito nessa linha de John Green, da Culpa das Estrelas, que é a Rainbow Rowell. Um dos livros dela, o Fangirl, ele tem muitas citações a Starbucks. Tanto para contextualizar o personagem, deixar o clima descolado que a marca traz para a história, mas eu acredito que haja rentabilidade
com isso mesmo, com a inserção da marca nesse contexto. Porque não é possível, assim, é o que a gente estava conversando anteriormente. Dentro de um contexto que ela se encaixa, faz com que você tenha uma ação emocional junto com o livro e junto com a história. Isso, bem trabalhado, traz um resultado espetacular. E aí, falando em termos de marca ainda, eu vou aproveitar os livros que estão ali da Marvel, e depois a gente vai falar sobre o Homem-Formiga, porque a Marvel é uma grande marca, assim como é o Homem de Ferro, como são os personagens. E isso acaba girando, como a gente falou, tem filme, aí licenciamento de produtos, bonecos, camisetas, etc. E o livro que surge também como uma estratégia. Aqui eu estou vendo um livro do X-Men, vou pedir para a Kelly passar para mim, por favor, para a gente poder falar um pouco sobre ele. E o X-Men, que é um desenho, um livro, e aqui mais uma estratégia. E a gente percebe que esse pessoal que a gente fala que são os nerds, né, os geeks, eles adoram livros também, né? Quando a gente fala aí de Game of Thrones, de Senhor dos Anéis, sim, e por aí afora. E como que é esse trabalho? Ou seja, isso parte da própria Marvel, vem da editora, se desenvolve como licenciamento? Como trabalhar, por exemplo, a criação de um livro de um personagem já famoso e de uma grande marca como a Marvel e os seus produtos? Eles já têm esses selos e esses livros lá fora. Lá fora já tem. A gente teve a estratégia de trazer para o Brasil realmente por essa carência do público aqui. Nós temos literatura fantástica como Game of Thrones, como Tolkien, mas voltados para dentro do universo, aquele cara dos quadrinhos ainda não tinha o que ler dentro da coisa dele. Ele tinha que se debandar um pouco e ler outros tipos de literatura. A estratégia da Marvel é muito interessante quanto a isso, porque é uma promoção de todo jeito. A gente sabe que tem 15 filmes de super-herói por ano no cinema. Eles atuam nos quadrinhos, atuam em todo... O mercado de quadrinhos estava muito desvalorizado e muito baixo ultimamente. A literatura trouxe muito disso, daquele cara que às vezes não consegue ler os quadrinhos ou ele quer algo mais aprofundado. Então o livro tem essa característica muito especial, de conseguir aprofundar a história. Um detalhe interessante também que a gente está falando, tirando o X-Men um pouco mais novo, mas o Homem de Ferro, são personagens antigos. Né? Que estão sendo resgatados pela juventude. Vivi, temos mais perguntas? Temos mais perguntas. Eu estava lendo aqui até outra do Bruno, que ele perguntou disso mesmo. Qual é a aceitação do público em relação à adaptação dos quadrinhos da Marvel para os romances, né? Visão romanceada, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Gisele Bueno de Santo André. E ela está perguntando se os autores ou a editora vendem espaço para as marcas em seu livro. E como funciona esse mercado? Isso acho que o Bruno acabou de responder, né, falando disso. Só um detalhe importante. Talvez isso passe um dia até pela estratégia da agência de comunicação. Eu vejo isso lá na frente como uma estratégia. Mais uma, Vivi? Tem a do Marcelo de Abreu de São Paulo. E ele está perguntando se os livros podem ser uma ferramenta de marketing. Aí eu queria, aproveitando essa pergunta do Marcelo, como que parte, vamos dizer assim, eu estou olhando agora pelo lado da editora, depois eu vou passar para a Kelly no sentido de divulgação, quando, por exemplo, uma empresa ou um autor vinculado a uma empresa cria um livro e você percebe que aquilo é uma ferramenta de marketing, a editora tem alguma ressalva em adquirir esse título, em comprar esse título? Como que é esse trabalho, quando vocês percebem que ali de fato tem uma ferramenta, uma estratégia de marketing de uma empresa por trás daquele livro? É discutido isso em conjunto? Como que é o papel da editora ao analisar o livro? Acho que primeiramente é o que aquela marca traz com ela, porque uma marca ela não vem sozinha, ela vem com status, ela vem com ideologias, ela vem com um público. É saber se essa ideologia, esse público, tem a ver com o público da sua editora. O que pode agregar, o que pode também dar de benefícios para esse parceiro. Dependendo essa análise ela é muito feita no lado editorial. A nossa gerente de aquisições é quem analisa realmente o que vem e o que não vem. E do lado de marketing, para a gente é sempre uma questão de estratégia. É sempre uma questão de o que podemos fazer com esse produto. Como podemos fazer esse produto chegar ao seu público-alvo. Então tem sim essa negociação. Acho que envolve muito a parte de marketing e a parte editorial. Eu queria perguntar então para a Kelly, você falou da parte da assessoria de imprensa. Para lançamentos de livro, a gente quero até mostrar aqui a biografia do Jack Nicholson, né, que é uma outra vertente. Amanhã, você disse que estará no Estadão. Opa, amanhã né? a gente tem amanhã, na verdade, hoje, quinta-feira, que a gente está gravando, né, na quarta-feira, e vai estar lançando sobre o livro. Como é a estratégia disso?
parte por inserção apenas na mídia, se trabalha quando há um interesse por um autor, uma coletiva, se trabalha as redes sociais. Hoje, qual a estratégia para se divulgar um livro? Porque a gente vê muitos autores também se apoiando muito nas redes sociais para difundir a sua publicação. Como que vocês trabalham isso na KB? Pergunta importante, Bonetti. Hoje, eu entendo assim, a comunicação de um livro, ela tem que estar associada à divulgação por meio dos blogs. Os blogs literários, eles são importantíssimos dentro do trabalho de divulgação, né, de um autor, de um título. Divulgação por meio do Facebook, das mídias sociais, Instagram, é uma ferramenta também importante e que complementa o trabalho de assessoria de imprensa. Hoje, eu não consigo visualizar um trabalho que não faça a união dessas 3 ferramentas, que elas são importantes dentro do trabalho. Outro ponto que eu queria comentar, falando sobre isso, óbvio que isso também depende muito do autor, mas eu tenho sentido isso de alguns anos para cá, pelo menos, ou eu não percebia tanto isso, eu comecei a perceber mais para cá, como essa coisa de lançar livro em livrarias com presença de autor ou de personagens para autografar o livro tem crescido muito e uma procura imensa. Eu vou citar 2 aqui, vou falar por exemplo, do livro do Mauro Betting, do Marcos, do Palmeiras, que lotou, né? E agora, recentemente, no Golden Square Shop, a gente teve o lançamento do livro do Padre Marcelo Rossi, quase 6.000 pessoas. Por que agora essa vontade? Parece que voltou aquela vontade de ter o autógrafo. Eu tenho uma análise. Na verdade, eu acho que isso sempre aconteceu, né? Só que para um público mais seleto. Por quê? Porque a gente não tinha como divulgar em tão larga escala. Hoje a gente tem as mídias sociais, todo mundo fica sabendo quando é que vai ser o lançamento, né? Se cria o evento, e aí consegue se pulverizar essa informação com muito mais rapidez. Então, obviamente... Eu até imaginei que fosse pela essa questão das redes sociais, mas assim, eu fiquei realmente abismado com... E assim, são vários tipos de autores que você falou, tem os geeks, tem os ficção, e isso vai se tornando cada vez maior e você pensa que são poucas pessoas, não, são muitas pessoas que vão lá. Bom, antes de a gente ir para o intervalo comercial, eu tenho que passar as notícias da semana. A R. Rubio Marketing Concept e a Elemento 3 Digital, empresas conceituadas na região do Grande ABC, anunciaram recentemente uma parceria firmada entre as 2 grandes empresas. A novidade foi anunciada através das redes sociais. A R. Rubio é conhecida pela montagem de estandes e estruturas em grandes feiras. Já a Elemento 3, famosa por oferecer soluções em comunicação visual. Abraço aos nossos 2 colegas, o Renato e ao Leandro, que estão desenvolvendo uma grande parceria para atender as agências aqui da região. A Megap Propaganda, com sede em Santo André, divulgou o resultado de mais um job concretizado para a CLM Gestão em Saúde. Desta vez, a agência foi responsável pela criação de um novo site para a empresa. A WP Criativa, agência focada em marketing imobiliário, conquistou a conta da incorporadora Patriani. A empresa é a 2ª maior de capital fechado do Grande ABC e possui sede em São Caetano do Sul. A C2 Comunicação, com sede em Santo André, desenvolveu um portal para a Globe SP, Centro de Formação do Ator. O site, que ficou totalmente responsível, ganhou um layout moderno e funcional, além de integrar todas as atividades da escola. A agência B4Com, com sede em São Bernardo do Campo, abriu uma vaga de estágio para redator publicitário. E a FG de Santo André também está com processo seletivo para a área de criação. Mais informações sobre como se candidatar às vagas, você pode encontrar no portal o ABC da Comunicação. E uma última notícia aqui que o Leandro acabou de me passar, do Elemento 3. Hoje, dia 8, quarta-feira, quando estamos gravando o programa será exibido na quinta-feira, dia 9, a Elemento 3 completa 13 anos de mercado. Quero mandar um abraço para o Edson Jerônimo, para o Leandro, para o Paulo, para toda a equipe da Elemento 3. Parabéns por esses 3 anos de sucesso. E um último recadinho, já estão abertas as vendas para os convites da festa do Prêmio ABC da Comunicação. A festa acontece no dia 15 de setembro no sítio São Jorge. Para comprar o seu convite, acesse o site premioabc.com.br e clique na aba Festa. Garanta já sua presença na maior premiação do mercado de comunicação do Grande ABC. Lembrando que os convites são limitados. A gente volta já. Enê Pelúcia, forte, médio, suave. Forte para cabelos fortes e resistentes.
médio para cabelos normais, suave para cabelos finos ou frágeis. Pelúcia diferente. Alisa, macia, tinge e deixa o cabelo sedoso como a pelúcia. Enê Pelúcia, a carícia da pelúcia. Está aí mais uma propaganda histórica que você vê que interessante falando, né, da parte de pelúcia. Eu achei muito engraçado hoje, jamais caberia. Antes de passar para a Vivi fazer mais perguntas que estão chegando aqui no nosso e-mail na quarta-feira e o programa sendo exibido amanhã na quinta, eu queria comentar agora um pouco com a Kelly a respeito dos livros de colorir, né, para pintar. Virou uma febre isso, e vocês têm aqui 4 publicações. Que deve esse sucesso? Será que é uma febre, é um modismo, depois cai, e aí surgiu os primeiros livros, hoje tem muito mais publicação. O que se deve isso? Talvez aquele momento assim, está tudo muito digital, deixa eu voltar um pouquinho para brincar de pintar. Como que você vê esse mercado e esse crescimento dessas publicações? Esse mercado ele ainda está em expansão, né? Algumas pessoas até perguntam, mas será que ele não vai morrer? Será que não... E a gente vê lançamentos todos os dias de livros de colorir, né? Então é um mercado que ainda é muito atraente. A editora lançou só no último mês mais 2 títulos, A Arte de Amar e Terapia das Flores. Os 2 foram feitos internamente. E eles apresentam, eu acho que, diferenciais. Porque o que acontece? O mercado, os primeiros foram só pintura, né? Aí depois foi gerando uma diferenciação entre esses materiais. E o público, ele acaba se envolvendo. Eu acho que não é só anti-estresse, não. Eu acho que é mais uma vontade de colocar a mão na massa. Eu acho que colocar a mão na massa é até de integração. A gente em casa reúne os 2 filhos, a esposa. Vou dar uma dica, fazer livro de carro para os homens. A gente pintar livro de carro, a gente quer, sei lá, o fuse, fazer umas coisas diferentes, fazer umas coisas bacanas. Isso aqui tem sido, os livros de colorir, gente, eles têm sido também uma importante ferramenta para as empresas, porque as empresas elas estão contratando livros de colorir personalizados, né, para distribuir para o público de interesse deles. A Novo Século recebeu recentemente uma solicitação, inclusive, para fazer um press kit para jornalistas de um evento, de um desfile, de um Fashion Week, onde seria ilustrado todo o material com os desenhos de colorir. Mais uma Você viu, estratégia de marketing. Mais estratégia de marketing, mais um produto. Mas eu falo isso dos carros porque nós homens adoramos, né? Carros, motos, essas coisas, e a gente pode brincar um pouquinho ali. Eu queria que você comentasse agora, vou passar aqui pro Bruno, falar um pouquinho sobre O Homem-Formiga, que é o livro que a gente também está sorteando. Do que trata esse livro, para que público ele é? O Homem-Formiga, eu acho que ele vem muito dessa linha da Marvel resgatar personagens que quase ninguém conhece. Eu não conhecia o Homem-Formiga. Eu conhecia a Formiga Atômica, o Homem-Formiga não. Parece que ele cresceu, né? Eu acho que a Marvel, eles investem muito nisso, de resgatar personagens que ninguém conhece, assim, do grande público não conhece. O público geek, o público nerd que acompanha sabe a importância desses personagens. E baseado nisso, a gente sabe que o filme vai ter um grande sucesso, assim como foi Guardiões da Galáxia, que inclusive é o nosso próximo livro da Marvel. No cinema ninguém tinha ideia de quem era Guardiões da Galáxia, eles quase bateram a bilheteria de Vingadores 1. Assim como o Homem-Formiga, a gente tem essa mesma expectativa de que ele vai ser inserido dentro desse contexto. No contexto atual do cinema, ele não tem importância quase alguma dentro da narrativa. No contexto da Marvel, originalmente, o Homem-Formiga é o fundador dos Vingadores. Ele fez o Ultron, ele é o cara por trás de tudo que transformaram o Downey Jr., que é muito mais vendável no cinema, para ser o cara por trás de tudo. O nosso livro retrata basicamente a história do mesmo personagem que vai ser contado no filme. Porque tem as 3 fases do Homem-Formiga. A gente tem o Hank Pym e o Scott Lang, que é o segundo, que é o mesmo que a gente trata aqui no livro. E essa busca, além de mostrar os valores de um super-herói, toda essa brincadeira que a gente tem a importância dele, passa a história do livro inteiro, tentando proteger a filha, tentando fazer o papel de pai dele, como você consegue ser pai, como você consegue ser um super-herói ao mesmo tempo. Acho que é a grande questão que a gente trata na nossa vida também. Como eu vou conseguir ser um super-herói lá fora e como eu vou conseguir ser um bom pai dentro da minha casa? E uma coisa que você citou, você falou do livro que já está em vista do filme,
né? E aí depois gera licenciamento de produto que vai para a loja de brinquedo. Então, assim, quando a gente fala de estratégia, eu falo que, porque por isso eu vejo nos livros, porque se acompanham nessas estratégias. Então você tem lá o livro, porque você já sabe que vai sair o filme, já tem o licenciamento para a loja de brinquedo, com a camiseta. Quer dizer, então é uma, eu digo, com uma estratégia da companhia, lá da Marvel, o livro entra ali como uma grande ferramenta de marketing que vai estar integrado, óbvio, com todas as demais ferramentas, né? Porque, por que o livro está saindo agora? Porque tem todo um cronograma do planejamento do filme. A editora, né? Enfim, já, a editora já também se pauta nisso. Né? E uma pergunta importante. Eu acho que, ultimamente, eu pelo menos, eu sou muito assim, tem se dado muito valor às capas, né? Quem cria essas capas é a agência, tem uma equipe dentro da própria Novo Século. Como que se trabalham essas capas? Porque hoje é um ponto, acredito eu, dos grandes pontos de ajudar a vender um livro, a sua capa. Ou não? Estou errado assim na minha análise? Não, você está completamente certo. Dizer que livro não vende pela capa é o maior erro assim, de todos. O livro se vende sim pela capa. E o contato que a gente tem, a Marvel ela tem um crivo muito grande, até por conta de qualidade e por ser uma marca muito respeitada no mercado, então eles exigem um nível de qualidade muito grande. Para as capas da Marvel que nós temos até agora, o ilustrador é um ilustrador oficial de quadrinhos da Marvel, Will Conrad. Então o trabalho que ele já desenvolvia dentro da área de quadrinhos, ele trouxe agora para a capa dos livros. A qualidade que ele tem com isso é super importante. E aliado a isso, a gente tem o Vitor Donofre, o nosso assistente editorial, que tem uma mente criativa e aborda a capa como um todo de um modo muito diferente. A gente tem o case como esse do Guerra Civil, todos os nossos livros têm alguma coisa na contracapa. O Guerra Civil tem um pôster oficial do livro, todos eles têm uma brincadeira dentro, para que isso não seja só mais um livro. Porque o cara que compra um livro de Homem de Ferro, que compra um livro Marvel, é um cara que espera muito mais do livro do que simplesmente uma história. Ele espera a experiência com o livro, e isso ele consegue dentro do nosso livro, seja por uma brincadeira, seja por uma contracapa, seja por algo que ele encontra depois, um marcador. Uma coisa que eu queria perguntar agora para a Kelly, eu já sei a resposta, mas seria importante. Para fazer assessoria de imprensa do livro, tem que ler o livro todo? Claro. Né? Óbvio que sim. E como ler tantos livros? Aí precisa ter uma equipe boa, hein? Muito boa. Porque, claro que a gente não lê todos os livros, nem teria tempo para isso. Né? Mas eu conto com a ajuda de colaboradores, inclusive meus filhos. Todo mundo tá pronto para poder passar, acho que a experiência da leitura do livro. E a gente conversa muito nas nossas reuniões de estratégia. Outras pessoas, o próprio Bruno já leu o livro, conta qual foi a experiência dele. Renata, que também é do editorial da editora, conta a experiência. E isso acaba somando também com o que a gente recebe. Tem uma sinopse, a gente faz a leitura do primeiro capítulo, faz as marcações, né, dos principais pontos de cada um, e o trabalho flui numa boa. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, pelo menos de uns tempos para cá, a gente falando aqui dos jovens autores, eu dou aula em faculdade, vocês sabem disso, e há cerca de uns 2, 3 anos eu tinha uma aluna que tinha ali volta dos 18 anos, 17 anos, desse gênero geek mesmo, e ela já tinha escrito 2 livros de 500 páginas, de uma coisa de ficção, né, de Game of Thrones, fantástica. Literatura fantástica. Onde ela tinha criado os personagens e ela fazendo publicidade e propaganda lá na Metodista. E estava no 3º semestre, então tinha ali 17 para 18 anos. Professor, já escrevi 2 livros, eu tenho meus personagens, e ela lia livros, tinha um blog. Esses jovens agora também pegaram gosto por isso. Me parece que existe um movimento de jovens autores que vivenciam essa experiência fantástica, né? E levam isso para os livros. Vocês também sentem isso? Ou seja, a gente começa a ter um número maior de jovens querendo escrever sobre isso? Sim, eu acredito que do Talentos da Literatura, por mês nós publicamos cerca de 10 a 12 livros, 12 títulos do Talentos.
Desses a gente tem em média... Por mês? Por mês. É. Dessa média, mais ou menos, eu acredito que uns 7 ou 8, Kelly, né? Acompanham a literatura fantástica. Eu acho que o acesso à informação e às redes sociais, você poder compartilhar o seu gosto, trouxe muito disso. Poucas pessoas sabem, mas 50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo, que era escrita na internet, tudo romance que não teve as partes picantes, as liberdades que não se pôde ter dentro da obra do Crepúsculo, foi transportada para 50 Tons de Cinza. Então não deixa de ser uma escrita voltada para um público específico, não deixa de ser um fã, como o fã de Game of Thrones escreve um livro de 500 páginas, a fã de Crepúsculo escreveu, a James escreveu. Mas aí eu tenho que tocar de novo, como o nosso assunto é marketing e comunicação, me parece que esse jovem, ele quando vai escrever, ele já escreve pensando se pode ser filme, se tem um licenciamento, aonde está a marca, parece que ele já cria um produto mercadológico, ele já escreve pensando nisso. Eu falo isso porque eu tenho contato com esses alunos que estão buscando a área de marketing, de publicidade, e eles já têm até o desenho dos bonequinhos, né? Que também passa um pouco por isso. Quer dizer, óbvio, sei que isso está em alta, sei que gostam disso, vou criar o meu produto em cima disso e tenho uma estratégia de marketing e comunicação em cima do meu produto. Passa um pouco por aí também, né, Kelly? Eles têm uma experiência, acho que 360, consomem muita informação, né, experiência mesmo. Uhum. Eu tenho um autor de 16 anos que estudou zootecnia, estudou química, física, para poder produzir um livro. Né? Então, você imagina, um jovem... O trabalho de pesquisa é sério, né? Não é que eles estão escrevendo do nada, eles fazem mesmo um trabalho sério de pesquisa. Então, assim, quando eles pensam em escrever o livro, né, eu acho que essas experiências que eles têm de vida também ainda não são tantas, mas eles acabam tendo tanto acesso à informação que eles acabam influenciando o livro. E o jovem, ele está muito antenado. Ele está escrevendo para um público que é o mesmo que ele. Então, é o par dele, né? Que ele entende ali. Um exemplo disso é na Bienal. O que público que a gente tem na Bienal? São jovens, né, Bruno? A gente pode considerar dentro da Bienal do Livro, tirando um público que já é cativo mesmo, mas acho que 70% são jovens, na faixa até de 25 anos, né, de adolescente a 25 anos. E a busca, os autores, eles se tornam ídolos. A gente tem filas para uma sessão de autógrafo, é uma questão até de comoção. Então, o mercado editorial movimenta muito e ele faz com que jovens estejam também voltados agora, eu acho, para a leitura, né? Que eu sempre vejo esse movimento de se falar, tem que ler mais, né? A internet não traz esse tipo de abordagem, muito pelo contrário, eu acho que foi na internet que esses jovens descobriram a leitura e passaram a ler mais. E eu acho que também tem um dado, óbvio que quando a gente fala talvez de mais leitura, pode ser uma coisa na área técnica, mas se é uma coisa que ele gosta, eu vejo isso por exemplo, Senhor dos Anéis, que são livros infinitos, gigantescos, com letra pequenininha, não sei quantas mil páginas, e se eles gostam daquilo, eles consomem. Falando um pouco sobre consumo, você conseguiria passar para a gente mais ou menos, em média, o quanto se vende, quanto se movimenta o mercado de livros hoje no Brasil, em termos de consumo de livro per capita por pessoa e o valor disso? Olha, nós tivemos um dado de 2013 para 2014, um aumento. Em 2014 nós fechamos com 5 bilhões de vendas de livro no ano. 5 bilhões de livros? Não, de vendas. De venda? De vendas só no ano. Só Novo Século? Não, o mercado como um todo. O mercado dela são dados da Nielsen. E o consumo é exacerbado. Acho que um livro traz outro, que traz outro, que traz outro. E é impossível para aquele leitor, para aquele fã, não está monetarizando isso, não está sempre correndo atrás, sempre comprando mais. Acho que livro, como a gente estava falando anteriormente, é um vício, né? Vício. Você acaba sempre como a gente falou, talvez no momento da economia não Sim. se consuma. Quem compraria normalmente 10 livros está comprando 5, 6. Às mas vezes é um vício, mas não deixa de comprar, ou vai para o e-book. Às vezes esse cara vai para o e-book. Mas a venda de e-books tem aumentado, porque eu também sinto o seguinte, que apesar dos tablets e dos readers, eu não sinto uma evolução
potencializada como nós tínhamos anteriormente, se dito anteriormente. Eu vejo muitas vezes o movimento ainda dos livros tradicionais, óbvio que vai crescendo essa própria geração, mas ainda não é muito como se diziam naquele, né, de falar, olha, agora é tudo por e-reader, os Kindles, etc. Né? Eu acredito que aqui a mobilidade é muito complicada. Ainda não se tem um conteúdo especial feito para os e-readers. Você não tem nada no e-reader que seja diferente do livro físico. E às vezes o que atrai esse leitor do e-reader que conheceu o mercado de fora, a gente tem exemplos da Apple, existe um livro do Sherlock Holmes lá fora, em estilo steampunk, em que você pode ler as ilustrações. São versáteis, são animações, você pode deixar o livro se lendo sozinho, você tem muita coisa diferencial no e-book que você vai encontrar naquele produto. Aqui a gente tem o grande mote do e-book, é ele ser um preço mais barato, ele ser mais em conta. É mais acessível e não um conteúdo voltado para ele. Que aí a gente fala de características de linguagem para cada device. Cada ferramenta. Né? Bom, a gente está chegando ao fim do programa, eu vou passar para a Vivi para passar para nós aqui quem foram os ganhadores de um monte de prêmios que nós temos na noite de hoje. Vivi. Um monte de livros hoje. Vamos passar agora os ganhadores. Bom, a Daniela Valentim, de São Bernardo do Campo, ela ganhou o kit do ABC da Comunicação. O Renato Sodré, de São Caetano do Sul, ganhou um jantar na Costelaria Berlim. E agora vamos aos livros. A Gisele Bueno ganhou o livro Devasso, da Kate Evans, oferecido pela editora Novo Século. O Marcelo de Abreu ganhou o livro do Homem-Formiga. E a Daiane, que a gente estava recebendo e-mail hoje, até agora ainda, na quarta-feira, na hora de gravação do programa. E a Daiane Coelho Moreira, ela ganhou o livro As Novas Regras do Varejo, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping. Na semana que vem, vocês podem participar novamente do nosso programa ao vivo. Até lá. Obrigado, Vivi. Bom feriado. Até semana que vem. Quero me despedir do Bruno. Bruno, foi um prazer te conhecer. Eu sou aficionado por livros, esse monte de maravilhas aqui. E espero que a gente possa trazer você mais vezes quando falarmos de lançamento de alguns livros e principalmente quando a gente está falando aqui dessas estratégias do mercado editorial. Obrigado pela presença e pela participação. Para mim foi um prazer, Bonetti, e estamos às ordens, estamos à disposição. Tem muitas coisas que eu acho que a gente ainda tem para falar. Não, eu falo, o Carreiras brinca, quando o programa acaba ficando à vontade de quero mais, é que o programa foi bom. Kelly, do Grupo LAN, né, KB, concorrendo aí ao Prêmio ABC da Comunicação. Obrigado pela tua presença, por trazer o Bruno para nós. Aqui quero fazer um agradecimento, o Fernando, que veio na semana passada, também veio por meio da KB, uma grande assessoria de imprensa. Obrigado por ter vindo e ter trazido um pouco da tua experiência do marketing da comunicação para o mercado editorial. Bonetti, eu que agradeço. É sempre muito bom falar de livro, falar de cultura, de informação. E, claro, falar do nosso trabalho, falar com você, sempre tão gentil. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E antes de a gente encerrar o programa, tem um recado muito especial. Vem aí a ABC Marketing Fair, a primeira feira e congresso de comunicação e marketing do Grande ABC. Reserve as datas de 7 e 8 de outubro. O evento acontece no Hotel Plaza Maior, em Santo André. Mais informações você pode obter pelo site www.abcmarketingfair.com.br. E quero agradecer às nossas empresas parceiras, a Berlim Costelaria, a Livraria Leitura do Golden Square Shopping, a R. Rubio Concept Marketing, a Artbox e a MyCake. Um abraço e até semana que vem. A gente volta debatendo mais um assunto da comunicação e do marketing. Até lá!